Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui iniciando mais uma webinar da ABPRH, Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos, para falarmos sobre os impactos da pandemia nas relações trabalhistas. Nesse momento de tantas alterações, tantas incertezas, tantas indefinições, vamos hoje discutir um pouquinho sobre o que muda, como fica, quais as orientações, enfim, e tentar esclarecer aí algumas de tantas dúvidas que existem neste momento. Inicialmente, eu queria agradecer tanto a parceria quanto a presença aqui, a participação do Márcio, que é que é CEO da Executiva Outsourcing. Gostaria de agradecer a Vanessa, que é gerente e advogada trabalhista, né, do PK Advogados. As duas empresas são nossos associados, nossos parceiros, e gostaria de agradecer também à Executiva por nos estar cedendo aqui a utilização da plataforma para realizarmos essa webinar. Então, muito obrigada aí pelo apoio, Executiva, PK, e obrigada por vocês estarem aqui hoje para discutirmos sobre esse tema. Apresentando rapidamente a BPRH, a Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos, é uma associação que tem 60 anos, completou 60 anos agora em março. Eu sou presidente dessa associação, assumi a presidência da diretoria executiva em janeiro de 2018, uma associação bastante tradicional, focada em recursos humanos, que já está no mercado há bastante tempo, e que, na gestão atual, nosso desafio foi reposicionar e revitalizar essa associação já bastante tradicional. A BPRH é a antiga APSA, Associação Paulista de Recursos Humanos e Gestores de Pessoas, que antes atuava apenas em São Paulo, e hoje ela tem atuação nacional. Inclusive, aí o nosso parceiro Executiva não é de São Paulo, né? É do Paraná. Sim. É uma prova aí da nossa atuação nacional já expandindo essas parcerias. Na BPRH, atualmente, nós trabalhamos fortemente com alguns comitês. A associação ela se desenvolveu com grupos de trabalho, e hoje nós temos uma figura nova, que é uma figura mais estratégica, que é a figura dos comitês. Cada comitê tem um vice-presidente responsável, e esse comitê ele tem um papel não só de geração de conteúdo, como os grupos de debate tinham, mas também de consultoria, mentoria, advocacy, dependendo do comitê. Então, nós temos o Comitê de Gente e Gestão, o Comitê de Diversidade e Inclusão, o Comitê de Gestão de Saúde Corporativa, o Comitê de Mulheres e Propósito e o Comitê de Proteção de Dados. Inclusive, o tema proteção de dados será objeto de uma outra webinar que faremos amanhã também, com a participação do PK, o Hélio Moraes, sócio do PK, e com a participação da Executiva, com o Alan, diretor de TI da Executiva, para discutirmos proteção de dados nesse momento também de pandemia, o impacto, né, da proteção de dados, no momento que estamos todos trabalhando em home office, em situações bastante diferentes da que tínhamos antes. Então, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para a Vanessa, né, e na sequência para o Márcio, para que se apresentem, por favor, e falem das suas respectivas empresas, também uma apresentação breve, para iniciarmos depois o nosso tema. Por favor, Vanessa, pode se apresentar. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo sobre essas mudanças, né, que estão ocorrendo em razão da pandemia que todos nós estamos aí atravessando. Eu faço parte do quadro de advogados do PK, sou gerente atualmente da área trabalhista, trabalho em conjunto com o Dr. Ivo Nicoletti, Dr. Nelson Kaufmann e todos os outros advogados que compõem a nossa banca. Somos um escritório que estamos no mercado desde 2001, o PK
especialização na área de Direito e Tecnologia, mas nós atuamos em todos os ramos de atuação. Aí temos clientes em diversas áreas de atuação e em todos os ramos do direito. Eu, particularmente, tenho especialização na área trabalhista, tanto no contencioso, que é a condução de processos, de ações trabalhistas, como no consultivo. Então, esses dias tenho tido bastante contato aí com as novas legislações, com tudo que está acontecendo, e eu espero que eu possa contribuir com vocês, esclarecendo algumas dúvidas, que acho que todo mundo tem muitas perguntas sobre tudo que está mudando, né, nesses dias. E fico à disposição. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Márcio, por favor. Bom dia a todos. Eu também, em nome da família executiva, quero agradecer o convite, Milva. Para nós é muito importante poder participar e colaborar com vocês. Só um detalhe, tá? Nós estamos de máscara aqui, a gente só não está... Tá todo mundo aqui. Junto comigo está o Alan Romaniuk, nosso diretor de TI, que também está de máscara aqui. Antônio Henrique, né, sócio de uma das nossas empresas do grupo, que também está de máscara aqui nos apoiando nesse momento. A Executiva é uma empresa que está há 21 anos no mercado, né? Hoje somos a maior empresa de gestão de terceiros do mercado nacional. Atendemos, né, a exemplo da BPRH também, o Brasil inteiro hoje, com grandes corporações, com grandes empresas de diversos segmentos. E, para mim, é uma honra também estar com a Vanessa aqui, com a doutora Vanessa, né? Nós fizemos um bate-papo inicial e foi bem interessante ali. Temos o mesmo pensamento e, como eu disse, isso me agrada bastante, me conforta bastante. As medidas provisórias, e nós conversamos sobre isso ainda há pouco, eram, na verdade, no mercado como um todo, uma insegurança jurídica muito forte, mas muito forte mesmo. E nós recebemos, hoje nós auditamos, para vocês terem uma ideia, algo em torno de 6 mil empresas por mês dentro dos nossos negócios. As dúvidas foram, assim, todas possíveis, e também eu digo, né, com perdão da palavra, as mais absurdas possíveis, né, as famosas lendas urbanas que saíram em função das medidas provisórias. Quero agradecer mais uma vez o convite. Milva, por favor, né, pode continuar. Muito obrigada, Márcio. Gente, mais uma vez, obrigada. Nós estamos, a BPRH, essa já é a nossa terceira rodada de webinars que fazemos, né? Nós já estávamos o ano passado nos preparando para uma digitalização, né, da associação, dos nossos encontros, já temos uma equipe trabalhando nisso o ano passado, inclusive já foi feita uma experiência neste sentido, mas ainda estávamos muito em cima de encontros presenciais, né, e transmitindo o nosso conteúdo em encontros presenciais. Com a pandemia, todo mundo teve que virar a chave, né, ir para home office, e nós também. Então, nós suspendemos todos os nossos encontros presenciais do primeiro semestre. O nosso último encontro presencial que foi realizado foi no dia 5 de março, que foi quando foi lançado o Comitê Gente e Gestão na Trevisan Escola de Negócios, e depois desse encontro não fizemos mais nenhum presencial, e nós não tínhamos encontros virtuais programados, nós tínhamos uma série de encontros presenciais, inclusive o lançamento do Comitê de Diversidade e Inclusão. E aí passamos a fazer os nossos encontros virtualmente, tínhamos que virar a chave rapidamente. Então, o primeiro foi uma semana aí de lives do Comitê Gente e Gestão. Na sequência, a semana passada, lançamos nosso Comitê de Diversidade e Inclusão, e fizemos uma semana aí de fórum online desse comitê. Hoje e amanhã estamos fazendo essas webinars jurídicas. Na próxima semana, que é a primeira semana de maio, faremos uma semana de webinar do nosso Comitê de Gestão de Saúde Corporativa, né, com o tema saúde aí tão relevante neste momento, inclusive abordando diversos pilares da saúde, diversos aspectos, inclusive a saúde mental, que é um momento que está com muita demanda a respeito. E na segunda semana de maio faremos uma semana de webinars do nosso Comitê de Mulheres e Propósito. Então, já fica aqui o convite para todos para participarem. Antes de entrarmos, eu já recebi uma série de perguntas, porque realmente esse tema, essas mudanças, né, na área trabalhista, as medidas provisórias, todas essas incertezas, geraram muitas dúvidas, né, de como proceder. E o principal objetivo, né, é conseguir manter
os colaboradores, é conseguir manter a empresa funcionando, é conseguir manter minimamente a sustentabilidade dessas empresas com a menor quantidade de perda possível, né, em termos de colaboradores. E as medidas provisórias foram editadas nesse sentido, né? Só que isso gerou muita confusão no mercado também. Então, eu queria que a Vanessa, por favor, iniciasse nos colocando aí um pouco o cenário, né, dessas mudanças jurídicas, do que essas medidas provisórias trouxeram, inclusive as alterações que vieram depois, e como é que está hoje, juridicamente falando, né, o que aconteceu efetivamente de diferente e como as empresas devem proceder. Então, tá bom. Bom, não vai dar para a gente abordar, né, nesse curto espaço de tempo, todas as medidas provisórias que nós tivemos em matéria trabalhista, são muitas. Então, eu elegi aqui hoje para nós falarmos 4 pontos específicos que eles têm aplicabilidade geral para esses tempos de pandemia. Na verdade, a primeira lei que nós tivemos específica para a questão do coronavírus foi uma lei de fevereiro, que é a Lei 13.979 de 2020. Antes de começar todas essas questões das orientações das autoridades de saúde, tivemos também aí a atuação do Ministério Público do Trabalho em âmbito nacional para tomada de medidas pelas empresas, já com base nessa lei de fevereiro. Para esta lei, o ponto que eu destaco aqui, nós temos lá um artigo que diz que as ausências decorrentes de quarentena ou de necessidade de isolamento social, elas são consideradas como faltas justificadas. Então, o empregado que tem o seu afastamento, independentemente de ter ou não um atestado médico, atestando a ausência com base no Covid-19, ele não poderia ter esses dias descontados do salário. E eu até comentava com o Márcio aqui antes de nós iniciarmos, que eu vi realmente na prática alguns empregados apresentando essas autodeclarações, se identificando como pessoas no grupo de risco ou pessoas convivendo com pessoas contaminadas e justificando as suas ausências por até 14 dias nas empresas por conta desta lei, baseados nesta lei, então isso efetivamente tem validade jurídica, né? E aí, conforme a pandemia foi tomando corpo e tudo aquilo foi acontecendo, as empresas se viram numa situação de ter que evitar as aglomerações, de evitar o grupo de pessoas, o deslocamento dos seus empregados, ao mesmo tempo as atividades não podiam parar, então nós vivemos ali um período de muitas incertezas e com base na legislação regular as empresas foram adotando medidas. Então acho que a primeira delas que nós vimos sendo adotada aí com muita força foi a questão do teletrabalho, que é o trabalho realizado à distância, não no estabelecimento do empregador. O teletrabalho, a gente já tem uma previsão legal dele, regular, que é o artigo 75 da CLT, e temos lá uma série de questões administrativas a serem observadas, porque a gente sabe que as nossas relações de trabalho, muitas vezes, elas são burocráticas, né? E o teletrabalho não deixa de ser uma delas. Tínhamos também a questão das férias, que as empresas foram antecipando e tal, e até que tivemos a primeira medida provisória, que foi a medida provisória 927 de 2020. Essa medida provisória, ela trouxe a possibilidade do empregado e empregador fazerem acordos individuais, de forma que esses acordos individuais, eles se sobrepusessem à lei e também às convenções coletivas, né? E esse foi um artigo que deu muita discussão, muitas empresas acabaram adotando medidas que, infelizmente, não têm efetividade jurídica, como, por exemplo, a redução salarial por acordo individual com base nesta medida provisória. E, além disso, ela trouxe algumas possibilidades para que as empresas pudessem enfrentar este período. Então, nós tivemos lá a previsão de medidas unilaterais, que seria a alteração do regime do trabalho presencial para o teletrabalho, por iniciativa do empregador, porque na legislação regular a gente tem que ter a anuência expressa do empregado e, obviamente, tem lá detalhamentos com relação àquela questão se o empregado não tem a possibilidade de exercitar
o seu trabalho de casa, mas em princípio deu ao empregador a liberalidade de alterar o regime de trabalho. A antecipação de férias, ainda que não vencidas, e ainda há uma previsão de antecipação de férias futuras. Tivemos também na medida provisória 927 a possibilidade de concessão de férias coletivas sem a observância de algumas questões administrativas, como comunicação à Secretaria do Trabalho, comunicação ao sindicato. Os prazos foram reduzidos, né, exatamente para que isso tivesse uma efetividade, e essa foi uma medida que muitas empresas se utilizaram, as férias coletivas. O aproveitamento ou a antecipação de feriados, com a observação que para fins de antecipação ou aproveitamento de feriados religiosos seria necessário o acordo individual ou o acordo coletivo. Tivemos também a previsão de banco de horas, que nós chamamos de banco de horas negativo, que seria aquela questão onde o empregado ele fica em casa, tendo a remuneração, e depois ele pagaria essas horas, acrescendo até 2 horas diárias na sua jornada regular de trabalho, quando da retomada do contrato de trabalho numa situação de regularidade, com um período de compensação de até 18 meses. Tivemos também algumas questões referentes ao diferimento de FGTS, né, para que as empresas aí pudessem ter um fôlego financeiro um pouco maior, a suspensão de exigências administrativas em matéria de saúde e segurança do trabalho e também em fiscalização do trabalho. Então, neste período de pandemia, a fiscalização do trabalho por meio dos auditores, né, que muitas empresas recebem aí ou que são convocadas para fiscalizações indiretas, para apresentação de documentos e tudo isso, as matérias de fiscalização ficaram limitadas nesse período, e também tivemos a suspensão dos prazos de apresentação de defesa administrativa. Então, tudo isso tentando aí desburocratizar todas essas questões e também visando dar um pouco de fôlego para as empresas, né? Essa medida provisória gerou muita controvérsia jurídica, como eu falei, especialmente com relação a essa questão aí do acordo individual, o que podia, o que não podia. A antecipação de férias futuras também é uma questão bastante debatida, por conta de ser um direito constitucional o gozo de férias anuais, porque era o que até eu e o Márcio conversávamos aqui antes da gente iniciar. As medidas provisórias, elas são efetivamente medidas de emergência. Então, muitas vezes elas têm um olhar imediato para aquela situação, mas a nossa legislação ela é extremamente complexa. Então, nós temos muitas questões que depois se chocam com essas previsões da medida provisória e que geram discussões jurídicas. Então, daí advém a questão da insegurança jurídica que o Márcio bem colocou aqui na fala dele. Depois da medida provisória 927, nós tivemos uma nova medida provisória, que foi a medida provisória 936 de 2020, que aí criou a possibilidade dos acordos individuais para fins de redução de jornada de trabalho e salário e também para fins de suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias e também suspensão do contrato de trabalho para fins de qualificação profissional. Nós já temos essa previsão na legislação regular, lá na CLT, mas pela medida provisória, a suspensão do contrato para qualificação profissional, ela teve o prazo alterado de 1 a 3 meses, enquanto que lá na CLT o prazo regular é até 5 meses. E, finalmente, tivemos uma portaria regulamentando aí o BEM, que este é o nome que eles deram ao benefício emergencial, que é pago pelo governo, né, quando há a redução ou a suspensão do contrato. Então, quem paga, na verdade, aí uma compensação salarial, vamos dizer assim, para o trabalhador, é o governo, através do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que foi criado esse programa, do Programa Emergencial de Proteção ao Emprego e à Renda. E aí tivemos, no último dia 22 de abril, uma portaria da Secretaria do Trabalho regulamentando o pagamento do bem, esclarecendo algumas dúvidas também, né, o que poderia ou não poderia. Então, num cenário geral, aí num período de 1 mês e meio, nós tivemos essas legislações que são as principais, porque elas têm aplicabilidade geral, além de outras medidas provisórias relacionadas à matéria trabalhista, mas especificamente com relação a algumas categorias, e aí eu acho que aqui nós não teríamos o tempo necessário para abordá-las. Mas, em resumo,
é um cenário de muitas mudanças, onde as empresas tiveram que ser muito ágeis e analisar rapidamente quais dessas medidas caberiam, né, para a sua população de empregados, para a sua realidade financeira. Uma coisa que eu acho que aqui também é muito importante a gente ressaltar é que nós estamos vivendo um período de emergência. Então, existem alguns setores que, apesar disso, eles não estão sofrendo perdas econômicas, né? Pelo contrário, nesse momento, algumas empresas, nesse momento de crise, elas acabaram até sendo mais demandadas. Então, esse é um ponto de atenção que eu gostaria de deixar, porque apesar da empresa poder se utilizar dessas medidas, são medidas severas para o empregado, vamos dizer assim, né? Então, se você não comprovar que efetivamente há a necessidade da utilização dessas medidas em razão da pandemia, você pode ter um benefício agora, mas pode criar um passivo trabalhista futuro. Então, esse é um ponto de observação que eu deixo para que todos pensem bem o que fazer e como fazer para que não se resolva um problema agora, mas criando um passivo futuro. Em resumo, no cenário jurídico, eu destacaria esses pontos. Então, quer dizer, além de você, quer dizer, existe a possibilidade de utilizar essas medidas, né, por conta da situação de pandemia, por uma situação emergencial, mas até pela razão que elas foram criadas, né, por uma situação emergencial e, na verdade, de sustentabilidade, com o objetivo de dar sobrevivência a essas empresas, existe a necessidade de comprovação efetiva da necessidade de utilizar esses recursos para efetivamente utilizá-los, né, pelo que você está colocando. A gente vai explorar isso um pouquinho mais para frente, Vanessa, eu até anotei aqui, porque isso é bastante relevante, né, porque é o que você colocou, a empresa pode, de repente, usar isso agora e gerar um passivo para ela lá na frente, né, então não necessariamente, sim, talvez ela precise gerar isso agora e ao invés de estar fazendo uma situação, uma ação que vai beneficiá-la, vai efetivamente prejudicá-la no futuro, além de prejudicar os seus colaboradores neste momento. Mas antes de entrar nesse aspecto mais específico e nesse debate, queria passar a palavra para o Márcio e queria que o Márcio nos contextualizasse este cenário dentro do que você está vendo, Márcio, nos clientes de vocês, no dia a dia, o que as empresas estão sentindo, o que elas estão demandando, o que esse cenário trouxe aí de diferença para o operacional, para a atuação dessas empresas efetivamente, né? Eu estou sendo mais específica no cenário trabalhista, né? De alterações trabalhistas, que você já comentou até no início, e os impactos que isso trouxe, né? E como é que as empresas estão reagindo a isso? Ok. Deixa eu só contextualizar um pouquinho, né? O trabalho de executiva hoje, ela audita as empresas que fornecem serviços dentro das grandes companhias. Esse é o nosso negócio. Então, nós temos lá Renault, Volvo, Nissan, Hyundai, Coca-Cola, Avon e por aí vai. Então, nós olhamos hoje para entre 5 e 6 mil empresas por mês e auditamos dessa maneira. E nós temos uma parte consultiva muito forte, né? Porque a nossa intenção é manter essas empresas fornecedoras ativas no mercado. Fizemos webinar com as empresas terceiras falando da medida provisória, dando as nossas orientações. Disparamos e-books, nós disparamos mais de 100 mil e-mails com e-books explicativos em cada tópico das medidas provisórias, justamente para colaborar com essas empresas. Mas tem um ponto que nos preocupa bastante, né? De uma forma muito clara, nós temos colocado que as postergações previstas em medida provisória, ela é uma postergação e não uma isenção de pagamento. Então, está todo mundo assim, vou parcelar meu fundo de garantia, vou pagar o texto constitucional lá em dezembro, né, junto com o 13º, eu vou pular a parcela do meu financiamento, eu vou postergar. Só que é o seguinte, uma hora isso vem. É a mesma sensação que nós temos com cartões de crédito, né? Eu compro agora, parcelo em 30 vezes ou parcelo daqui a 90 dias, mas uma hora essa conta vem para pagar. E aí nós temos uma preocupação muito grande na manutenção dessas empresas, né? E nós temos escutado muito da nossa carteira de clientes a questão de ações trabalhistas, como a doutora Vanessa muito bem colocou aqui. Eu acho que nós vamos experimentar, pós-pandemia, um número elevado de ações trabalhistas. Comentei com a doutora Vanessa no início da nossa conversa que aqui na nossa região, onde nós atuamos, nós temos contato com juízes, com desembargadores, etc., e ele já colocou muito claro que a medida
não isenta a responsabilidade do trabalhador sobre o seu empregado. Então, já deram o tom da conversa. Se nós olharmos alguns pontos específicos aqui, uma das preocupações que nós temos dentro da nossa área é com a parte de segurança, né, e medicina do trabalho. Quando a lei te isenta de você fazer o demissional, quando você tem um exame periódico num prazo determinado, ela não está te isentando de uma possível doença pré-existente, do agravamento de uma doença pré-existente. Então, nós orientamos a toda a nossa carteira que cobrem, sim, de forma inequívoca, o exame demissional. Ele tem que ser feito independente do período. É uma segurança jurídica, como a doutora Vanessa muito bem colocou, nesse momento. Detalhe muito importante, quando você lê a medida provisória, ela fala da postergação de aso, ela fala da postergação dos periódicos, postergação não cobrança do demissional, porém, ela não posterga o PPRA, o PCMSO, LTCAT, PCMAT, que são a origem do aso. Então, aqui existe um erro grave dentro desse processo. As empresas estão entendendo que não precisam fazer o PPRA, mas a medida provisória não te isentou do PPRA. Então, nós estamos orientando essa condição também, que o PPRA, PCMSO, LTCAT, PCMAT, etc., tem que estar vigentes ali. Uma outra preocupação muito grande que nós temos são com as formações, as obrigações e certificações dos trabalhadores. O trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, que está postergado ou não a cobrança dele. Se houver um acidente, a tua culpa vai ser existente de uma maneira muito mais forte do que você tem hoje, porque você não tem um documento comprovando essa condição. Então, nós estamos batendo muito forte com toda a carteira, tá? Sem exceção, que cobrem essa documentação. E a medida provisória fala em AD, né? Ensino à distância. Eu fico imaginando fazer um curso de trabalho em altura à distância, não tem como, né? Só se você pegar o notebook e subir no telhado. Daí pode ser uma hipótese literalmente ali. Nós discutimos, então, muito forte com a carteira, Milva, a preocupação não só com a pandemia, porque agora nós sabemos o que está acontecendo. A grande incógnita agora é a pós-pandemia. O que vai acontecer com a pós-pandemia? Quais são as ações que vão ocorrer? Nós vamos ter empresas em dificuldade financeira. Nós temos lá um exemplo, se você administra uma empresa terceira e essa empresa parcelou o fundo de garantia e eu vou encerrar o contrato dela. Qual é a ação que eu tenho que tomar? Eu tenho que pedir que essa empresa terceira recolha o fundo de garantia parcelado, porque se ela não pagar esse parcelamento, como eu sou o tomador que estava no período, eu sou o responsável subsidiário desse processo. A mesma coisa do terço constitucional. Então, nós, executiva, tivemos a preocupação, durante a pandemia, tomamos uma série de ações corretivas junto com nossos clientes e nossos terceiros também, e agora todo o nosso mote de pós-pandemia é a preocupação da manutenção das empresas terceiras e as inseguranças. Aquelas empresas que usaram o passaporte verde e amarelo, doutora, que nós conversamos ainda há pouco, né? Esse é o tema? O contrato verde e amarelo. O contrato verde e amarelo, me perdoem, ali. Que ele tinha sido aprovado, na sexta-feira veio a negativa e as pessoas tinham contratado. Como é que você fica? E a doutora Vanessa falou um negócio que eu também não tinha pensado e fiquei com uma pulga atrás da orelha, doutora. Que a senhora me diz o seguinte, as medidas provisórias têm um prazo de 120 dias. E se essa medida provisória não for renovada? O que acontece, doutora? Tudo que se tem agora se perde, tá certo? Sim, essa é uma questão jurídica complexa, na verdade. Uhum. A medida provisória ela tem previsão constitucional e ela tem um processo legislativo específico. Então, ela tem um prazo de validade máximo e ela tem que ser convertida em lei para que os seus efeitos sejam postergados além do período máximo que ela pode ter de vigência. E aí nós tivemos esse exemplo que você acabou de citar, da medida provisória 905, que previa uma série de direitos, criou um novo tipo de contrato, alterou, se não me falha a memória, 62 artigos da CLT, ela não foi convertida em lei. Então, os atos que foram tomados nesse período de medida provisória, eles têm que ser disciplinados futuramente, se tem validade jurídica ou não. Pela prática, nós sabemos que isso acaba se perdendo, então o que você fez ali no período de vigência, ele tem validade. Mas hoje nós temos medidas, como você está falando, que ele vai para dezembro, ou que é a antecipação de férias futuras de um período aquisitivo de 2021, por exemplo. Então, tudo isso, a leitura simples da medida provisória parece uma solução imediata e muito simples, mas quando você passa a pesquisar isso
em conjunto com as demais legislações, não é tão simples assim. Sim, exatamente. Isso levanta, coloca uma pulga atrás da orelha. O cenário como um todo, né? E não somente este artigo ou este momento, né? A gente tem que pensar também na frente quais as consequências que isso pode nos trazer. Então, Milva, só para você entender, né? Quais são as nossas orientações, a nossa carteira de clientes nesse momento. Cobre o demissional, cobre o periódico, cobre as formações e cobre o admissional. Tá? Não se isente dessa responsabilidade, porque isso, mesmo com a medida provisória, você vai ter um problema futuro, né? Como o juiz bem colocou para nós, que eu comentei com vocês ainda há pouco, né? A medida não tira a responsabilidade do empregador sobre o seu empregado. Então, nós temos que ter cuidado com relação a isso. Com relação às postergações de pagamento, que a gente pode orientar as empresas que tomem muito cuidado, porque elas não estão sendo isentas, né? Existe uma postergação, e isso uma hora vem de uma vez só. E a pergunta, ela vai ter caixa para bancar isso? Ela vai ter como honrar os seus compromissos, o seu fundo de garantia, o seu texto constitucional. Os sistemas hoje de folha de pagamento, como todos conhecem, que são da área, estão preparados para fazer essa antecipação futura de férias. Isso vai alterar o período aquisitivo? Como que vai funcionar? Se eu demitir o empregado, eu posso descontar isso dele, essa concessão? Isso não está colocado porque não existe o período colocado. Então, eu concordo com a doutora Vanessa que a insegurança jurídica é uma parte muito grande do que vai acontecer pós-pandemia. Nós entendemos como executiva hoje que essa insegurança jurídica, né, respaldado as orientações do nosso jurídico também, mas também essa parte financeira. Tá? Então, se eu posso orientar as empresas, por favor, tomem muito cuidado com isso. Uma doutora muito colocou, a medida provisória não é a solução para tudo, ela não vai resolver, muito pelo contrário, né? Colocou muito mais dúvidas na nossa cabeça do que certezas ali. Quero agradecer pelo tempo também. Milva, retorno para você. Essas seriam as nossas considerações dentro da medida provisória e outras demais. Obrigada, Márcio. Mais uma vez aí o alerta, né, para situações, né, para operações que foram feitas num momento, num contexto emergencial e que a gente tem que tomar muito cuidado com essa utilização, né, com a utilização dessas medidas e desses recursos, né, entre aspas, aí, que foram colocados à disposição. Vanessa, e aí tanto Vanessa quanto o Márcio também, mas deixa eu começar aqui pela Vanessa, porque tem um aspecto bem jurídico aqui, até na tua fala, né? Deixa eu esclarecer. Primeiro, a questão da redução, e até complementando uma pergunta aqui que eu recebi diretamente. A questão da redução da jornada, né, e salário, a pergunta foi feita se essa redução de jornada e salário se aplica para quem não tem controle de jornada, né? Essa foi uma pergunta. Eu vou emendar com uma segunda já, e fazer até uma complementação. E se é possível reduzir o salário mantendo a jornada integral. Então, quer dizer, a questão, e você até colocou a questão da redução salarial, que não tem validade jurídica, aquelas reduções salariais praticadas fundamentadas pela 927. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho essa questão da redução salarial, né? Pode ser feita, não pode ser feita, em que contexto, com qual fundamentação, e se é possível, se ela tem que estar atrelada a uma redução de jornada, ou podemos manter a jornada integral e reduzir só o salário, né? E quando falamos também em redução de jornada, como fazemos uma redução de jornada para aqueles profissionais que não tinham um controle de jornada efetivamente? A primeira pergunta com relação à possibilidade de redução de jornada e salário para profissionais que estão isentos do controle de jornada, inicialmente foi uma questão muito debatida, então só para a gente contextualizar aqui. E lá na CLT nós temos um capítulo que nos coloca quais são as exceções para aqueles empregados que não podem ter a sua jornada de trabalho controlada pela impossibilidade, que são aqueles que detêm cargo de confiança, né? Então, como ele tem o poder de mando e gestão,
a figura dele se confunde com a própria figura do empregador, então ele não estaria sujeito a este controle pelo papel que ele exerce perante aquela população de empregados. Temos uma outra exceção, que é o empregado exercente de jornada externa, quando não é possível que, pela própria natureza da atividade, o empregador tenha como controlar o início e término da jornada. E temos a questão do teletrabalho. O teletrabalho é o trabalho realizado à distância, né, preponderantemente fora do estabelecimento do empregador. Então, nesse sentido, o empregado, ele organiza a sua atividade profissional da maneira que melhor lhe convier. Então, ele não tem um número mínimo ou máximo de horas de trabalho. Obviamente que nós temos os limites constitucionais a serem observados, né? Mas não há obrigatoriedade de controle desta jornada. E aí fica a grande dúvida: como é que eu vou reduzir a jornada proporcionalmente à redução de salário se eu não tenho o controle da jornada? Porque a medida 936 de 2020, a medida provisória, ela tem esta previsão: é reduzir a jornada de forma equivalente à redução do salário, até para que tenhamos aí um equilíbrio contratual, né? Obviamente, por ser uma matéria muito nova, nós não tínhamos um posicionamento do judiciário em relação a isso, tínhamos apenas aí uma discussão doutrinária, né? Uma corrente dizendo que poderia sim reduzir a jornada, estabelecendo dias da semana a menos, ou uma autodeclaração do empregado se comprometendo a trabalhar percentualmente menos a fim de manter o equilíbrio contratual, e uma outra corrente um pouco mais conservadora dizendo que não, seria incompatível porque a medida provisória exige que eu tenha a manutenção do salário hora, e que se eu não tenho o controle de jornada, eu não teria como dar proporcionalidade à redução do salário. E aí quem nos deu essa resposta foi a portaria que eu citei, que é essa portaria 10.486 de 2020, que lá ela estabelece claramente que o empregado que não tenha controle de jornada, e também para aquele que é o comissionista puro, que é possível a redução de jornada e salário, desde que o empregador não exija a mesma performance, não exija a mesma tarefa, o mesmo tipo de atividade profissional que se espera desses profissionais num período de regularidade. Obviamente é uma coisa subjetiva, né? Então, nós temos algumas empresas que adotaram essa questão, estabelecendo em dias da semana para aqueles que não têm jornada regulada. Então, apesar dele não ter um controle de horas, ficou ajustado entre as partes que a pessoa vai trabalhar 1 ou 2 dias da semana a menos, de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua organização. E algumas outras empresas fizeram a utilização de uma autodeclaração, que a gente tem essa previsão lá no artigo 75, que fala do teletrabalho, mas para fins de termo de responsabilidade do empregado para observância de normas de saúde e segurança do trabalho, onde o empregado ele se compromete a reduzir a sua atuação profissional proporcionalmente à sua redução de salário. Então, hoje, por conta da portaria, nós temos uma segurança jurídica maior para aplicar a redução de jornada e salário aos trabalhadores que não têm sua jornada controlada, com base na medida provisória, nessa portaria, que foi publicada no dia 22 de abril. Com relação à segunda parte da pergunta, posso reduzir salário sem redução de jornada? Neste caso, apenas por acordo coletivo, porque temos essa previsão na Constituição Federal. Por acordo individual, que é o que trata a medida provisória 936, apenas redução salarial com equivalência em redução de jornada de trabalho. Então, neste momento que estamos vivendo, quer dizer, só é possível fazer a redução de salário se houver a redução da jornada, né, dentro aí desses critérios que você colocou. Agora, essa questão da redução, quer dizer, mesmo tendo uma segurança jurídica um pouco maior com a portaria, ainda ficou bastante subjetivo como é que você vai mensurar efetivamente o desempenho e a entrega, porque se a empresa não tinha esse processo implantado, né, como é que
ela comprova que que ela não está exigindo a mesma coisa que ela exigia antes e que o colaborador não está entregando o mesmo que ele entregava antes, né? Que houve a redução, quer dizer, ela não tinha um controle de jornada de horas. E ela teve aí uma redução salarial, supostamente com uma redução de jornada, mas onde ela não consegue comprovar efetivamente esse desempenho alterado, digamos assim, né? Então, mesmo com uma segurança jurídica um pouco maior, eu vejo que na prática isso fica bastante frágil, né, de comprovação. Você percebe isso, Márcio? Você tem vivido isso com os teus clientes? Sim, eu concordo com a doutora, né? Eu acho que uma medida não eficiente, que não tem uma sustentação futuramente, porque como é que eu vou comprovar essa produtividade? Como é que eu vou fazer? Mas também, Vanessa, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, do seguinte: no caso da minha redução, tá? Então eu vou trabalhar lá, sei lá, 8 horas por dia dentro dessa redução. Se o empregador me mandar um e-mail, um WhatsApp, seja o que for, pós esse período que eu estou à disposição, vai configurar tempo à disposição, quebrando então essa redução? Olha, lá na medida provisória 927, ela já tem uma previsão dizendo para o teletrabalho que o acionamento por meios eletrônicos, eu não me recordo agora especificamente os termos, mas o que ele diz, enquanto você estiver em teletrabalho, se houver essa comunicação, ou se houver essa demanda após a jornada regular de trabalho, que isso não vai ser considerado como tempo à disposição ou sobreaviso, né? Isso está em uma medida provisória, que é a 927. A 926, ela coloca a possibilidade aí da redução da jornada com a equivalência da redução do salário, exatamente por o equilíbrio contratual. Então, eu até essa expressão aí com você antes da gente começar. São coisas que nós podemos, mas que nem sempre devemos. Exatamente. Se a gente pensar num contexto de litigioso da reclamação trabalhista, o ônus dessa prova, ele vai efetivamente recair sobre o empregador, né? Então, essa questão que a Milva colocou é muito relevante. Eu vou ter como comprovar que efetivamente exigir do meu empregado a mesma performance, eu não exigi o mesmo número de horas, eu efetivamente respeitei o acordo individual que eu fiz com ele. Então, são questões que guardam, eu pessoalmente entendo dessa forma, que guardam aí na sua essência um risco trabalhista se a empresa efetivamente não seguir à risca o que ela colocar no papel ali com o empregado, né? É porque hoje é muito comum, né, doutora, as mensagens aos seus colaboradores via WhatsApp, um e-mail, etc. E a minha opção, né, porque eu tenho um acordo com o meu empregado. Ele trabalha, vamos brincar aqui, né, das 8 às 10 da manhã. A partir disso, ele não está mais à minha disposição, porque eu tenho um acordo. Exato. Se eu mandar mensagem de ordem de trabalho pós esse período, por WhatsApp, por e-mail, eu entendo que esse acordo, no julgamento futuro, ele possa ser considerado quebrado, um português um pouquinho mais claro, né, mais simplista ali. Uhum, sim. Mas, é devido, eu não sei se hora extra ou a reposição salarial dele naquele período. Então, eu tenho uma preocupação e acho que serve orientação também para as empresas, né? Se ele está pós-período, esqueça ele, só chame no dia seguinte. Exato. Esse é o tipo, realmente, da situação, como eu disse, que você, pelos termos da medida provisória, você pode, mas você não deve, porque efetivamente é questionável no futuro. Até porque nós sabemos que numa situação de regularidade, né, num contexto normal de processo trabalhista, esse tipo de prova é considerado, sim, como extrapolação de jornada. E nós não podemos dizer que o judiciário vai receber isso, né? E eu acho que aí também, só um ponto aqui que o Márcio colocou uma coisa importante, eu acho que vai muito também da frequência e habitualidade dessa prática, né? Porque eu acho que, me corrija se eu estiver errada, Vanessa, mas assim, de repente, se o gestor mandou uma mensagem, né, fora do horário, né, do convencionado, uma ou outra mensagem, eu acho que é
uma visão. Agora, se é habitual, né, fora do horário, esse tipo de prática, eu acho que aí comprova, aí acho que a quebra fica mais comprovada, né? Isso fica mais, eu acho que a prática habitual e constante, né, eu acho que faz a diferença no termos na produção de prova. Antes da gente aprofundar aqui um pouquinho mais, tem algumas perguntas que entraram aqui que eu queria passar para vocês. A Flávia aqui questionou se não possuímos anteriormente, se a empresa não tem anteriormente à pandemia um banco de horas, e sim horas extras, aproveitando que a gente está discutindo a questão da jornada e horas, né? E sim horas extras, ela questiona se estas horas que foram reduzidas podem virar um banco de horas, ou seja, a empresa não tinha banco de horas estabelecido antes, ela calculava, ela computava horas extras. Essa redução pode virar um banco de horas depois? Seria a redução de jornada proporcional à jornada, à redução de salário? Se for Clara a pergunta. Ela não especificou isso, inclusive, Flávia, se você puder especificar, melhor. Mas aqui o que ela colocou é que se possuir anteriormente à pandemia banco de horas, não possuía banco de horas, possuía apenas horas extras. Aí pergunta se essas horas reduzidas, né, pode virar ela já banco de disse aqui, horas. ó, não houve redução Não houve redução de salário. Então, Flávio, eu acho que aqui, essa situação que você está colocando, isso se configuraria nesse banco de horas negativo que nós falamos, né? Tem previsão na medida provisória 927, que é a situação em que o empregado, ele não cumpre a jornada integral, né? E tem a remuneração preservada, e aí a empresa tem até 18 meses para compensar essas horas pagas e não trabalhadas. Isso tem previsão específica. Mas aqui é necessário que se tenha um acordo, seja coletivo ou seja um acordo individual, para a aplicação dessa medida. Não é unilateral da empresa, tá? Tem que ter acordo entre as partes para a aplicação dessa medida. Mas pode ser um acordo individual. Pode ser por acordo individual. Tá. Uma outra pergunta aqui, qual o procedimento no caso de não se ter o controle de horário na jornada de trabalho do funcionário em home office? E depois aí no pós-pandemia, né, ele alegar que trabalhou fora do horário, e aí como se defender neste sentido, quer dizer, não tem o controle porque está em home office, como é que depois se comprova efetivamente o horário, que está dentro do controle de jornada que a gente estava discutindo. Essa questão, ela, na verdade, foi aquilo que nós falamos, né? Ela é uma questão de apreciação subjetiva, então eu entendo que o que a empresa pode fazer para se resguardar, em primeiro lugar, é se organizar para efetivamente respeitar a demanda de trabalho que foi ajustada com o empregado, né? Até eu sempre digo isso, não faz sentido eu reduz a sua jornada e o seu salário e depois exijo que você faça horas extras, por exemplo. Né? Porque se eu estou reduzindo a sua jornada de forma compatível ao seu salário, é exatamente para que a gente tenha um equilíbrio contratual, né? Obviamente, as horas extras, elas serão pagas, mas ainda assim é aconselhável que nesse período de redução a empresa respeite estritamente o que foi acordado, seja por acordo individual ou acordo coletivo. Nesse sentido, fazer com que o empregado assine um termo se comprometendo a reduzir a jornada, seja em número de horas, seja em número de dias da semana. Para aqueles que não têm o controle, eu pessoalmente também entendo que deve ficar a critério do empregado estabelecer qual é a forma dessa redução, até para que não se alegue futuramente que há algum tipo de controle, descaracterizando a exceção de controle de jornada, né? E não ter demanda realmente por e-mail ou por WhatsApp, como o Márcio colocou, de uma forma que o empregado ele possa comprovar que ele estaria sendo demandado além do período que foi ajustado para que ele esteja trabalhando ou à disposição da empresa. Ilva, deixa eu comentar um nosso caso com vocês aqui, né?
Hoje você tem ferramentas de controle de horário online, né? Você tem uma série de ferramentas que fazem isso. E nós temos aqui um sistema de coleta online de controle de ponto. E nós mantivemos os nossos colaboradores a marcação de ponto normal, sem nenhuma isenção, justamente prevendo algum questionamento futuro, né, de atividade exercida e não remunerada de forma extraordinária. Então, se eu posso dar uma orientação para as empresas, é que se tiverem os controles online de ponto, e hoje existem diversas ferramentas para isso, o nosso pessoal marca hoje, aqui da região, nós somos a primeira empresa a trabalhar em home office, coloquei todo mundo a trabalhar em home office, e todos marcam um ponto. Nosso RH controla, vê excedente de jornada, normal, para nós não houve mudança nenhuma com relação a isso. Então, se as empresas tiverem esse controle, eu não vejo por que a gente pecar pelo excesso e não pela falta, para evitar um questionamento futuro. Então, mesmo em ambiente de home office, quer dizer, manter o controle... Nós mantemos. De horas, manter o controle de horário aí online para evitar esse tipo... Mas a gente está falando de uma situação com controle já implantado, né? Agora, naqueles casos em que não havia um controle, e até, assim, a pergunta que foi feita, foi complementada agora pelo César, que ele está se referindo numa situação onde não houve redução, né, de salário, quer dizer, foi mantida a carga e salário, mas a preocupação é com o controle de horário para que o colaborador não alegue horas excessivas depois, né, tá em home office, né, para não alegar que de repente trabalhou mais do que trabalhava antes pelo fato de estar em home office, enfim. Porque também, assim, estamos vivendo um cenário diferente, as pessoas não estão habituadas, né, totalmente a esse cenário. Nem todos os profissionais, nem todas as pessoas têm perfil para trabalhar em home office e nem estavam estruturadas para essa virada rápida, né? Não houve uma estruturação, uma programação para isso. Então, as pessoas foram colocadas em home office de um dia para o outro. É claro que agora já estamos aí em um tempo nessa situação, então as pessoas estão se adaptando. Mas ainda assim você tem perfis diferentes. Então tem muitas pessoas que podem realmente estar com essa percepção de mais trabalho do que tinha normalmente, porque se mistura com outras atividades de casa. Então, assim, ela não sai de casa, vai para o trabalho e vai ficar lá só nas atividades do trabalho. Ela está em casa, muitas vezes está trabalhando, aí tem que parar para fazer alguma atividade doméstica e volta, e aí ela extrapola o horário que ela deveria estar disponível para o trabalho, fica até além dele, mas não foi computado, não foi analisado o período que ela teve que se ausentar daquela atividade para fazer outras, por exemplo, né? Aqui só estou elucubrando aí um pouco em cima, porque realmente acontece em um ambiente home office, é diferente, né? Com toda certeza, é bem diferente. É diferente isso. Eu queria fazer só uma observação com relação a essa colocação do Márcio, é que não é o fato do empregado trabalhar de casa que o empregador não pode ter o controle. Se o empregado, no contrato de trabalho regular, vamos chamar assim, né, ele já está sujeito ao controle de jornada, então ele pode continuar controlando a jornada de trabalho desse empregado. Essas exceções que nós falamos são aqueles empregados em que na regularidade do contrato de trabalho já não tinham controle. Mas não há efetivamente vedação para que o empregador controle a jornada daquele que está atuando à distância. Mas veja, doutora, a percepção das empresas é que existe essa isenção, pelo que eu recebi e pelo que a doutora já recebeu também perguntas no momento. Então, existe uma percepção equívoca que se eu colocar em home office não tem controle de jornada. De que não precisa continuar controlando, né? De que eu não consigo controlar. Então esse ponto foi muito bem aproveitado, né, para tirar essa dúvida. Eu acho que a gente faz uma confusão, porque aqui a gente utiliza a expressão home office para estou trabalhando em casa, mas nós temos diferenciações técnicas para isso, né? Nós temos o trabalho à distância, que tem previsão no artigo 6º da CLT, que é o trabalho que não é realizado nas dependências do empregador, mas está sujeito ao controle de jornada, e nós temos um tipo de contrato de trabalho específico, que é o teletrabalho, que este trabalho está inserido lá na exceção de controle. Então, não é porque eu estou trabalhando de casa que eu não tenho controle.
Eu não tenho controle se a característica do meu contrato é de teletrabalho. Ou seja, quando eu realizo atividades longe vistas do empregador, assim, em que o empregador ele espera de mim o cumprimento das minhas tarefas de acordo com a minha organização pessoal. Então, isso é um tipo de contrato de trabalho, né? E o que a medida provisória trouxe foi a possibilidade da alteração provisória do trabalho presencial para o teletrabalho, mas é uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. As empresas que já têm a sua jornada controlada e que pretendem continuar dessa forma, elas podem. Perfeito, acho que esse assunto foi muito bom, tirou dúvida de muitas pessoas, com toda certeza, doutora. Com certeza. Uma E coisa, só mais uma observação, essa questão do controle alternativo de jornada não é também, não temos nem tempo para falar isso, mas também tem algumas especificações aí que a gente tem que seguir. Então, quem tiver dúvida, procura aí o Márcio, a executiva também, para saber como é que aplica isso. E a doutora Vanessa também, com toda certeza, por favor. Os colaboradores que estão em home office, né, numa situação onde os colaboradores que estão em home office não tiveram a carga reduzida, mas os que ficaram na empresa, sim, né? A pergunta da Flávia. E aí ela pergunta se isso pode ter algum passivo, ou seja, você tem uma equipe que está em home office atuando com a mesma carga, mas aqueles que permaneceram na empresa tiveram uma carga reduzida. Como é que isso é visto? Olha, se eu estou entendendo aqui a pergunta corretamente, é se eu posso aplicar a redução de jornada e salários para uma determinada parcela de empregados e para outra não. Nesse caso, não há ação na medida provisória, até porque se admite acordos individuais. A orientação que a gente dá nesse sentido é que o empregador mantenha de forma mais linear possível o tratamento igual para aqueles que são iguais. Então, se eu atendo o mesmo cliente, faço parte do mesmo setor, tenho a mesma atividade que o meu colega, não faz muito sentido que eu trabalhe 8 horas e a outra pessoa trabalhe 4 e tenha o seu salário reduzido em 50%. Então, o que a gente sempre orienta a empresa é que tenha critérios específicos para essa diferenciação, que isso se baseie em razões operacionais ou a função que efetivamente a pessoa desempenhe, mas que os critérios para eleição de quem vai ter a sua jornada preservada ou reduzida, que esses critérios que eles sejam lineares, que a empresa tenha uma observação objetiva para a aplicação dessas medidas em relação à sua população de empregados, exatamente para evitar no futuro uma alegação de conduta discriminatória por parte de alguém que se sinta lesado por essa decisão. Vanessa, então, nesse caso, de situações diferentes, né? Eu tenho os mesmos empregados com as mesmas atividades, e só que com um reduziu e outro não, um em home office, etc. Caberia, então, para uma segurança, comunicar ao trabalhador o motivo dessa redução, ou o motivo dessa suspensão, ou o motivo do home office, de uma forma muito clara, para que ele tenha conhecimento o porquê da diferenciação, no caso de um julgamento? Olha, essa é uma questão mais de negócio do que uma questão jurídica, porque você não precisa, né, fazer isso. Eu acho que, sim, é importante que o empregado esteja ciente se a empresa está passando por dificuldades financeiras, como ela foi afetada, né, por essas medidas e o porquê que ela está sofrendo essa redução de salário ou essa suspensão de contrato. Até porque o acordo para que isso ocorra, ele é um acordo individual, ele é bilateral, então isso prescinde da concordância do empregado, né? Muitas empresas têm aplicado as medidas como uma medida unilateral. E, na verdade, né, o espírito da lei não é uma decisão do empregador, é um acordo entre as partes. É dizer assim, e se o meu empregado não aceitar? Aí, se o empregado não aceitar, ele está sujeito a ter outras consequências que aí o empregador vai poder adotar de acordo com o seu poder diretivo, né? Mas, para que se evite no futuro essas alegações de conduta específica em relação a um determinado membro da equipe, ou uma conduta discriminatória para uma população, por exemplo, de empregados aposentados, ou mulheres e homens, ou algum empregado que tenha uma condição diferenciada,
para que isso não possa ser usado depois como uma alegação de conduta discriminatória, o ideal é que se aplique um caráter linear a todos, que estejam nas mesmas coisas, né? Ok, obrigado, Vanessa. Aqui um ponto, aliás, dois pontos aqui, até pegando o gancho do que a Vanessa colocou, em cima do comentário que o Márcio fez nessa situação, e a Vanessa falou assim, da falta de necessidade, ou seja, a empresa não precisa, né? E foi muito que nós falamos logo no início, né, da webinar, quando foi colocado que são medidas que são medidas de caráter emergencial, né? E a necessidade da comprovação, a obrigatoriedade aí da comprovação da necessidade para a utilização, sob pena de estar se gerando um passivo trabalhista para o futuro, né? Então, estou voltando aí nesse tema que falamos logo no início, mas eu queria entender um pouquinho melhor, assim, essa questão da comprovação da necessidade. Quer dizer, como é que as empresas, elas utilizam essas medidas, né? De repente, se ela faz uma redução de jornada e uma redução de salário, faz um acordo para essa redução, por conta do momento que está se vivendo. Agora, existem empresas que efetivamente precisam fazer isso para continuarem existindo e para não demitir, e tem outras que estão fazendo isso para ter uma redução de despesas, para ter aí um fôlego maior. Então, efetivamente, quando pode ser aplicado e como comprovar isso? E daí eu já queria, como a gente está aí com o tempo já esgotando, a Tânia Moura fez uma colocação aqui que eu achei pertinente, que muitos profissionais, né, estão alegando, e realmente é um fato, do aumento de suas despesas, né, em regime de home office, então, assim, que aumentou a despesa de energia elétrica, de internet, etc., né? Como é que fica isso, né? Porque antes o colaborador, a despesa que ele tem no exercício da sua atividade, ele pede reembolso. Agora, ele está trabalhando em home office, ele não tem despesa de transporte, de viagens, enfim, para pedir reembolso, mas ele tem despesas que são as despesas da sua própria casa que aumentaram porque ele está trabalhando em casa. Como é que fica isso, né? São dois cenários aí diferentes, mas eu só quis aproveitar já para colocar a pergunta aí da Tânia. Ótimo. Bom, em relação à primeira questão, nós sabemos que tem muitas empresas que foram muito impactadas com essas medidas, né, do isolamento social, da restrição do comércio, da prestação de serviços com atendimento ao público. Então, para essas empresas, eu acho que é notório que efetivamente elas tiveram um grande impacto financeiro por conta dessas medidas dos governos, das prefeituras, enfim, né? Mas aqui em São Paulo, por exemplo, nós soubemos de bancos que pretendiam reduzir a jornada e salário dos seus empregados. E aí é um banco. O banco, efetivamente, ele está tendo prejuízo financeiro, por exemplo, o setor farmacêutico, que continua atuando normalmente. É cabível que as pessoas que trabalham nas farmácias tenham os seus salários e a sua jornada reduzida, sendo que a demanda continua a mesma? Então, aí, as empresas que se utilizarem dessas medidas sem efetivamente terem a necessidade, elas estão atuando de uma forma ilegal, na verdade, num abuso de direito, né? Então, por conta disso, é uma medida arriscada, porque se o empregado no futuro alegar, olha, meu empregador ele não teve nenhuma redução no seu lucro, a empresa continuou com a mesma demanda e ainda assim eu sofri essa redução salarial. Os acordos individuais, eles são permitidos, hoje eles são validados, mas a gente sabe que sempre há uma segurança jurídica e relativa, porque o empregador, ele é efetivamente a parte mais forte da relação jurídica e é assim que o judiciário sempre vai enxergar, né? Então, é nesse sentido que eu entendo que as empresas, elas devem sempre agir com boa fé e ainda mais numa situação de calamidade como nós estamos vivendo agora, né?
A gente Milva, sabe que no veja Brasil, que... infelizmente, Sim. isso é um problema cultural, mas o correto é que apenas as empresas que efetivamente estejam experimentando dificuldades financeiras na manutenção dos contratos de trabalho de forma regular se utilizem dessas medidas visando manter a empregabilidade. Esse é o espírito da lei. Milva, veja que interessante esse debate agora, né? Eu acho que foi muito bem elaborado por vocês e num momento muito propício, porque está sendo mostrado aqui os bastidores da medida provisória. Aquilo que não está escrito, aquilo que não se vê, muito bem. Exatamente. Então, você lê aquele momento, né? Então, o que você para resolver, porque você não sabe o que está por trás disso. E a doutora Vanessa colocou muito perfeito agora essa condição. A partir do momento que uma empresa não tem necessidade, ela utiliza essa medida provisória que ela pode sofrer as sanções depois. Parabéns pela colocação, doutora Vanessa, muito proveitosa mesmo. Obrigada. E com relação... Você tem visto isso... Desculpa, Vanessa. Você tem visto isso acontecer, Márcio? Empresas que estão pedindo, que estão fazendo esses acordos sem a necessidade efetiva? A maioria da minha carteira, Milva e doutora, são empresas multinacionais em que os segmentos foram realmente afetados, né? Vamos colocar um exemplo aqui, montadoras. Né? A gente sabe que os estoques de montadoras estão abarrotados, a previsão de retorno deles em produtividade, né? Nos níveis que estavam, uma coisa somente, possivelmente em janeiro de 2021. Então, são empresas que realmente tiveram um impacto da pandemia muito forte. Eu não tenho hoje na minha carteira indústria farmacêutica, eu concordo com a doutora Vanessa, que farmacêutica, as supermercadistas, eu tenho supermercadistas, né, dentro da minha carteira, não demitiram, não reduziram, muito pelo contrário, né, contrataram muito mais pessoas. Ampliaram, então, né? Isso está bem equilibrado, né? Como são empresas com capital estrangeiro, existe uma questão de compliance muito forte, né, impostas pelas matérias lá fora. Obrigada, Márcia. Vanessa, a parte aí do aumento das despesas, né, em regime de home office, como é que isso pode ser tratado? Olha, como regra geral, o empregador ele pode imputar ao empregado os custos do seu negócio. Isso está lá no artigo 2º da CLT, que é uma regra geral. A medida provisória 927, que trata do teletrabalho, ela estabelece que as partes, se implementada essa condição, que no prazo de 30 dias a contar da implementação do regime de teletrabalho, precisa estar previsto em acordo escrito entre o empregado e o empregador a questão das despesas, a manutenção, a aquisição de equipamentos. Muitas empresas não têm feito esse acordo, esse contrato escrito, né? E aí é uma questão que vai ficar realmente como um risco, porque se não estiver ajustado entre as partes, que a empresa não vai arcar com nenhum tipo de reembolso, isso pode ser objeto de uma reclamação trabalhista futura. Então, tem que ser uma condição ajustada entre as partes que no período em que perdurar o teletrabalho por conta da pandemia, que os custos com internet, com energia elétrica, né, enfim, isso que o empregado já tem na sua residência, ele não está acrescendo, mas ele está utilizando como uma ferramenta de trabalho, que isso não vai ser ou não vai ser objeto de reembolso. Realmente, isso tem que ser negociado entre as partes. Então, isso tem que estar nesse acordo, né? Tem que estar no acordo. Então, agora, se não estiver... essa previsão, é um risco do empregado requerer futuramente o reembolso de parte dessas despesas ou uma indenização compensatória pela utilização aí dessas ferramentas de trabalho que foram suportadas por ele nesse período. É um risco, né? Nós vimos, inclusive, situações discutimos até isso na semana passada, na nossa webinar, na semana aí de webinar do Comitê de Diversidade e Inclusão, colaboradores, profissionais que foram colocados em regime de home office, mas que necessitavam de condição especial, né? Então, se a pessoa é portadora de alguma deficiência, no ambiente da empresa, no ambiente corporativo, muitas vezes a empresa tem lá uma condição de acessibilidade para que a pessoa desempenhe a sua atividade profissional. E a pessoa, obviamente, tem uma condição de acessibilidade na sua casa,
para o seu dia a dia, né? Mas ela não tem a condição específica de acessibilidade para o desempenho da profissão. Então, muitas empresas colocaram os colaboradores, que tiveram que colocar os colaboradores em home office, deram essa condição, então implantaram essas condições nos ambientes domésticos aí, para que esses profissionais continuassem trabalhando. Mas aí foi efetivamente colocado pela empresa, né? Não chegamos a discutir situação onde o profissional teve que fazer isso por si, arcar com a despesa, e aí, neste caso, ele teria que colocar no acordo feito com a empresa. Sim. Gente, porque muitas vezes as pessoas partem do princípio que, hoje em dia, a maioria das pessoas tem em casa um provedor de internet, né? Todo mundo já tem a energia elétrica, enfim. Então, é algo que não acresceria despesas ao empregado, né? Mas, efetivamente, ele está se utilizando de uma contratação da sua vida pessoal como ferramenta de trabalho nesse período. Então, e aumenta o consumo, né, efetivamente. E as empresas estabeleçam por escrito como vai se dar essa questão, se há reembolso, se não há, e sempre frisando, é um acordo individual, então é negociação entre o empregado e o empregador. Maravilha. Olha, tem muito mais para discutir, né? Tem outras perguntas aqui que foram direcionadas a mim, que eu vou passar para vocês, e depois, e aí nós encaminhamos para as pessoas. Mas, assim, o nosso tempo aí já esgotou, já passamos, inclusive, do nosso horário, mas realmente o assunto, ele é meio que inesgotável, né? Eu acho que nós poderíamos passar o dia inteiro aqui discutindo, mesmo porque tem muitas situações que, mesmo estando na medida provisória, foi o que o Márcio bem colocou, a gente está discutindo aqui os bastidores, né? Porque está na medida provisória, mas aí, na hora que você traz isso para a prática e que você tem que tomar o cuidado da questão da prova, né? Da necessidade ou não, de como se comprova, qual vai ser o impacto depois, né? Até a questão, estamos falando de medida provisória, que pode ou não ser convertida em lei. Então, tem muitos efeitos, tem muitos impactos, tem muita coisa para a gente discutir. Mas, infelizmente, o nosso tempo não permite. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês. Eu aproveito aqui para anunciar que a BPRH firmou uma parceria com o PK Advogados. Isso vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais amanhã. E, inclusive, a BPRH abre um canal com essa parceria, a BPRH abre um canal de orientação jurídica para os seus associados, né? Aí é um serviço exclusivo para os associados, mas que, para que essas perguntas, essas dúvidas, né, trabalhistas, tributárias, enfim, proteção de dados, societário, elas possam ser encaminhadas através do nosso site. Nós podemos receber isso pelo nosso site e encaminharemos para o PK Advogados aí para a resposta. Obviamente, são questões de uma avaliação mais superficial e uma resposta mais objetiva, né? Então, é uma resposta bastante objetiva e mais curta, e mais que estamos disponibilizando neste momento aí de tantas incertezas para os nossos associados através do PK Advogados. Agradeço pela parceria aí ao PK em nome da Vanessa, agradeço a Vanessa por essa parceria, Nelson, Hélio, Mariane, enfim, a todos. Márcio, agradeço muito aqui pela participação, agradeço pela parceria da executiva com a BPRH. Amanhã estaremos juntos de novo, né? Mas não serão vocês, né, os representados, mas estaremos juntos aí discutindo proteção de dados nesse momento, né? Como proteger aí os dados também em regime de home office. Certamente vamos produzir outros conteúdos juntos e outras ações juntos. Essa parceria também que se inicia aí da BPRH com a executiva também, acho que vai produzir
bons frutos aí para os nossos associados e para o mercado. Eu agradeço muito a vocês pela disponibilidade e pela parceria. Tá bom? Muito obrigada. E amanhã estaremos aqui de volta no mesmo horário, das 9 às 10. Hoje extrapolamos um pouquinho. E as demais perguntas nós vamos encaminhar para vocês as respostas. Vilva, o último recado, se você me permite, agradecendo a participação, mas vocês vão ter um próximo webinar sobre a parte de saúde, e você comentou um ponto extremamente importante, porque está todo mundo olhando para a saúde física, mas uma parte importante é a saúde mental. E você abordou... Sem dúvida, exatamente. Então, a todos que estão aqui, agradeço a participação. Por favor, assistam esse webinar também, que a saúde mental é muito preocupante nas grandes corporações em função de crise de ansiedade e outras doenças pertinentes à saúde mental. Parabéns por mais essa iniciativa, Nilvia. Agradeço a participação. Doutora Vanessa, um prazer partilhar esse webinar com a senhora. Foi muito eloquente, muito boas as suas colocações. Espero poder fazer também. Tá bom? Milton, muito obrigada, Márcio. Obrigado pela parceria. Obrigada, Márcio. Obrigada, Vanessa. Bom dia a todos. Muito obrigada a todos pela presença. Obrigada.